Síndrome de Down é a gente falar que essas pessoas são seres humanos que estão aí convivendo com a gente e fazendo da nossa vida uma vida bem mais feliz. E foi por isso que a gente trouxe essas mulheres maravilhosas hoje aqui, porque essas crianças fazem o maior sucesso, são fotografadas e que mães que estão assistindo o nosso programa têm que entender de uma forma leve que elas estão aí, que elas precisam entender que se forem diagnosticadas essas crianças, a mãe vai junto nessa história e ela tem que encarar esse momento de uma forma mais leve. Por quê? Porque essa criança vai estar com você, vai estar na tua vida, vai estar no teu dia a dia, vai crescer. Você vai aprender muito mais com ela do que ela com você. E de verdade, você vai ser muito feliz. Você vai ser mais do que especial, você vai ser uma mãe realmente completa. Uma mãe corajosa, uma mãe cheia de fibra. Uma mãe que verdadeiramente vai fazer com que outras mães entendam que o mundo é isso. O mundo é isso. Sabe, as pessoas às vezes deixam o mundo muito dificultoso, sabe? As pessoas dificultam muito o viver no dia a dia umas com as outras, né? Ninguém é igual, todo mundo é diferenciado, eu não sou igual a você, nem igual a você. Todo mundo é diferenciado de todo mundo, cada um pensa de um jeito, fala de uma forma, enfim, o mundo é isso. Deus nos colocou na Terra com um propósito, cada um tem o seu. E aí a gente chama a atenção para as nossas duas maravilhosas que estão aqui para a gente celebrar esse momento. Celebrar, sim. É um momento de celebração, é um momento de respeito, é um momento de compartilhar responsabilidade de situações diferenciadas. Porém, todo mundo vive alguma coisa, não é verdade? Então, vou começar falando primeiro com a Carol. A Carol, que é mãe do Antônio. Gente, vocês não têm ideia do que eu perguntei agora para Carol. Perguntei, Carol... Você nem trouxe o Antônio Vanusa, ele tem uma agenda. Eu achei, Carol, um espetáculo isso. Tem terapias, fisioterapia, fonoaudiologia. O dia do Antônio, graças a Deus, é bem completo. E você, linda e maravilhosa. Imagina, e vai contar pra gente como foi essa história para seguidamente a gente conversar com a Paula Moreira, tá bom, Paula? Vamos conversar com a Carol Freitas, que é mãe do Antônio. O Antônio tem quantos anos, Carol? Antônio tem 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Então, há 1 ano e 5 meses, ela alegra muito sua vida. Demais. O Antônio alegra minha vida 9 meses antes disso. Que coisa Quando eu boa. soube Sim. que estava grávida, já foi uma felicidade imensa. Né? Que é o desejo de toda mulher. Quando ela descobre que é mãe, saber que vai ter essa gostosura. Olha só, informação, respeito e amor. Gente, que interessante. E aí, me conta como foi essa história. Eu acredito que para você... a informação veio e você tem uma história, de uma certa forma, para nos contar. E eu queria que você contasse essa história. Vanusa, eu soube na gravidez, Sim. tá? O que eu fiz aquela morfológica de 13 semanas, que já deu uma alteração ali na translucência nucal. A partir daí, a gente foi investigando mais um pouco, repete. E aprofundei com um exame, um rastreamento genético chamado NIPT ampliado. É um exame simples de coleta de sangue, infelizmente um exame de custo alto e que não é custeado por planos, enfim, e pela saúde pública, até onde eu sei, tá? Quando alguns dias se passaram, que ele demora um pouco, ele vai para fora a amostra, eu recebi o exame com aquele alto risco de trissomia do cromossomo 21, que é assim que se chama a síndrome de Down. Aí, naquele momento, teve o choro, teve o medo, teve o receio. Porque são muitas informações que chegam na mente da gente, no ouvido da gente, antes da gente ter a certeza de tudo. Não é verdade, Carol? Isso também, às vezes, atrapalha. Você vê tanta gente falando tanta coisa ao mesmo tempo, que naquele momento é um choque. E a gente já tem uma preconcepção do que são as coisas, né? A gente tem, eu digo muito, eu falei isso para a Paula, eu era muito ignorante nesse assunto, porque como nunca tinha batido a minha porta, de forma direta, eu conheço pessoas muito queridas que têm filhos, e eu sempre achei aqueles filhos mortos de lindos e tal, mas eu nunca tive uma real noção. Então, por isso eu nem me chateio quando as pessoas... tem mãe que fica muito chateada quando as pessoas falam termos errados e tal. Eu digo, não, gente, a gente não pode cobrar esse chatear, a gente vai trazendo para perto. Informação todos os dias. É falta de informação. E nem todo mundo tem informação sobre tudo. Eu estou aqui como comunicadora e quando eu convido vocês para vir para o programa é justamente para aprender. Porque eu acho que é isso que a comunicadora, o comunicador tem que entender. Um comunicador não sabe tudo, ele está aprendendo todos os dias.
Quando você ganha essas experiências na sua vida, ao lado de mulheres como estas que estão aqui hoje, trazendo uma informação, sempre quando vem um profissional para cá, eu gosto muito de falar, gente, eu não estou aqui para falar o que o médico quer falar, o que ele precisa falar pra gente, ou um especialista. Mas eu tô aqui para aprender o que ele vai falar e passar para vocês. Eu pego um pouquinho da informação para daí a gente destrinchar e às vezes eu fico chocada, porque todo dia eu aprendo algo novo. Então as pessoas precisam entender que comunicador, assim como a Carol, né? Assim como a Paula, que está aqui, que é fotógrafa. Quando a gente senta aqui para conversar, nós 13, que a gente se socializa dessa forma, a informação está sendo destrinchada. Distribuída. Né? Distribuída. Quem está aprendendo lá também não tem noção que nós estamos aprendendo aqui. E eu acho muito legal quando você fala de uma forma leve, de que as pessoas realmente não devem ficar chateadas. A gente não sabe tudo. A gente tem que trazer para perto. Eu acho que às vezes brigar, vou impor a minha causa, afasta as pessoas. Fica pesado, fica chato. Todo mundo já tem seus fardos. O meu não é maior do que o de ninguém. Muito pelo contrário. Eu não tenho fardos. Né? Eu tenho um fato posto e eu tenho que trabalhar em cima disso. Eu sou uma mãe. Típico, atípico, o que me ensina é a maternidade. Muito bom. Não é? E assim, Carol, não sei se eu posso, mas assim, ouvindo sua história, né, querendo entender melhor a sua história, o Antônio foi um presente dobrado, né? Foi. Foi um presente dobrado, se você não quiser tocar no Não, assunto, tudo não tem bem, problema. muito tranquilo. Eu achei muito interessante, achei lindo. Deu para perceber o coração da Carol através dessa história. Eu fiquei muito emocionada porque eu acho que é uma história linda e é uma história maravilhosa que mostra o amor de uma irmã e o amor de uma mãe e o amor de um sobrinho. Então, assim, essa homenagem que você fez e ao mesmo tempo que você está vivenciando, você não tem ideia do propósito que Deus coloca na tua vida e que você vai ajudar milhares de outras mães que estão assistindo. Já está ajudando. Sim, né? E eu digo muito isso. Eu não estou aqui para a Carol ou para o Antônio aparecerem. Sim. Eu estou aqui para a causa. Tem muita gente que precisa Sim. de ajuda, de colo, de acolhimento, precisa de ajuda efetivamente falando, materialmente falando. Então, eu acho que tentar chamar atenção para a causa, e se eu posso fazer isso de alguma forma, quem sou eu? Mas se me dão alguma oportunidade, eu vou aproveitar para que isso seja amplo, tá? E nós vamos dar continuidade a essa conversa. Segura aí, só para eu apresentar também aqui a Paula Moreira. Paula Moreira, fotógrafa. E o que me chama atenção nesse dia é que você, Paula, criou um projeto muito interessante envolvido com essas crianças que têm síndrome de Down e que tem um outro olhar, principalmente na sua lente, né? É isso mesmo. Eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história e se na sua família tem alguma criança com síndrome de Down, por que chamou a atenção de você querer fotografar essas crianças? Então, eu sou fotógrafa e eu sempre quis fazer um projeto social dentro da fotografia. Sim. Porque eu acredito que a gente nesse mundo, como profissional, está aqui também para ajudar pessoas de alguma forma. E há muito tempo atrás, 12 anos atrás, quando eu pensei no projeto Autorolhar, eu não morava aqui em Teresina, né? Eu morava no Rio, a gente não via nem crianças, nem adolescentes com síndrome de Down, nem na mídia, nem em revista, nem outdoor, nem propaganda, nem jornal, nem nada. Então isso me chamava um pouco a atenção. Junto com isso, eu tive uma grande amiga que teve uma criança com síndrome de Down. E a gente tinha marcado um ensaio. E quando a criança nasceu com a síndrome de Down, porque ela descobriu no parto, e a Carol teve uma sorte, assim, eu digo entre aspas, de ter recebido essa notícia bem antes. Por quê? Porque você se prepara. Porque o que eu vejo da síndrome de Down e de todo o processo inclusivo de pessoas neuroatípicas é que existe uma falta de informação. Então, o que ajuda, o que assusta de início é a falta de informação. Porque se tu não tem informação, tu tem um certo medo, tu tem aquele preconceito, aquele estereótipo. Então, a gente vai quebrar justamente isso. Então, essa minha amiga, ela tinha marcado um ensaio fotográfico, descobriu no parto, ficou impactada, o marido também bem impactado, e ela não queria mais fazer as fotos. Eu falei, não, você vai fazer. Como assim? É uma criança. Entendeu? Como qualquer criança, e a gente vai fazer. E foi fantástico. Olha, ela chorou, ela me agradeceu. Eu consigo ver a Laura por essas fotos como uma criança, como qualquer outra criança. Nossa, que lindo. Então, foi muito bacana. Eu tinha o intuito de fazer um projeto social. Aí me associei com o Movimento Down, né?
que era um movimento muito grande no Rio de Janeiro, era uma associação, na verdade, e distribuía também justamente isso, informação, porque a gente só consegue incluir com informação, entendeu? Nossa, que a legal. Informação é justamente o que gera o respeito. Aí o respeito, ele gera o amor e faz com que a sociedade inclua. E aí depois disso comecei a fotografar crianças. A início era isso. Eu queria trazer um outro olhar para crianças e adolescentes com síndrome de Down. Como eu te falei, nessa época, há 12 anos atrás, tive dificuldades. Porque muita gente não queria ainda expor. Então, assim, veja, eu tenho uma criança também neuroatípica. E esse meu filho, ele é uma criança superdotada e com TDAH, então precisa de um projeto inclusivo também muito grande. Mas eu tive ele, 6 anos depois que eu comecei o projeto Outro Olhar. Acho que era Deus me preparando para isso. Sim, sim. Mas se eu pegar o meu filho e trancar num quarto, que era o que se fazia antigamente com a síndrome de Down, sem estímulo, ele não evolui, ele não vai ser capaz. Então essa é a imagem que as pessoas tinham da síndrome de Down. E a gente começou a transmitir imagens lindas de adolescentes e crianças como qualquer outra, com síndrome, sem síndrome, com CID, sem CID, com condição, sem condição, e igualando. Então, Muito era bom. na parte mesmo de autoestima. E logo depois veio o projeto da exposição, né? A gente fazia uma exposição com essas fotos e junto com a exposição transmitir informação. Aí eu, de novo, pedi ao Movimento Down para me ajudar, né, a planejar essa cartilha. Deixa eu dar uma olhadinha. Que é uma cartilha informativa e de Além bolso. das fotos, né? Então, é uma cartilha informativa e de bolso, com todas as informações sobre a condição, porque a síndrome de Down é uma condição genética, não é uma doença. E justamente também com a parte de direitos E que das envolve pessoas as com células deficiência. também, né? É importante a gente, na verdade, chamar a atenção da população relacionado ao assunto, e é o que vocês falaram. Tem que se informar, e quanto mais rápido você consegue trazer essa informação para dentro de você, menos sofrimento, né? Porque a gente sabe que... E são lindas, maravilhosas, olha que coisa mais linda. E aí eu queria saber... gostei muito dessa cartilha, porque você Muito é mais do legal. que uma fotógrafa, né? A gente acaba mostrando esse outro lado de propósito, de chegar até as pessoas, Sim, né? sim. E são muito carinhosos, né? Sim. É importante a gente falar o que o Antônio significa na vida da Carol e de toda a família. O Antônio, primeiro que o Antônio, ele foi um respiro em meio a um momento de luto da minha família, Sim. né? Então, para minha família, certamente, o Antônio veio com esse frescor de que uma vida nova vinha chegando depois de um momento muito difícil. Mas que sempre aceitamos com resignação, porque Deus escreve e a gente tem que ir seguindo, fazer disso degrauzinho para no final chegar lá. Mas o Antônio é filho. O que você sentiu quando você foi mãe? O que você sentiu? A Carol Mesma sentiu coisa. isso com o Antônio. O Antônio tem um temperamento que tem dia que ele está mais chateado, o Antônio tem dia que está mais carinhoso, o Antônio tem momento que ele quer uma coisa, se não faz, ele chora, faz birra, eu tenho que ir lá. É a mesmíssima coisa dos filhos das minhas amigas que são típicos. Sim. Tá? Não tem o que diferenciar. Mas mais probabilidade de cardiopatia, sim. É mais comum na síndrome de Down vir com a cardiopatia. Mas quantas crianças sem síndrome de Down, Sim. quantas pessoas que não têm nenhum tipo de diagnóstico geneticamente falando podem ter uma cardiopatia, né? Então, é tudo isso que eu acho que a gente tem que olhar e não pegar a síndrome, colocar um véu sobre aquela pessoa e achar que tudo está naquela conta. E o que você fala, Carol, é tão importante porque existem situações que mães que não têm um filho com síndrome de Down, um filho com autismo, um filho que esteja passando por muitas vezes você tem um filho que você não imagina que ele vai ter daqui uns dias. E quando você descobre que você tem um filho assim, com síndrome de Down, o que acontece? A partir daquele momento, são tantas informações que você já tem na palma da mão que você vai cuidar. E às vezes você tem um filho que não tem a síndrome de Down e que de repente, por falta de você saber o que ele pode ter ou o que ele já tenha, muitas vezes você perde um filho. Muitas vezes você tem um filho que vai adoecer ao longo do tempo. Eu te digo de verdade, tem situações na vida da gente que a gente não percebe. Mas você já imaginou você, às vezes, até perder um filho por uma falta de informação, uma informação que não está ali nas suas mãos?
e que você não imaginava que aquilo fosse acontecer. Então, eu achei muito interessante o que você falou, que tudo acontece na vida de todo mundo. A diferença é que o seu filho com síndrome de Down, por você ter muita informação e buscar muita informação e já saber o que você tem que cuidar ali, é ótimo, é maravilhoso. Estimula mais. Estimula mais e nos coloca com prevenções. Sim. Até, com cuidados, com zelo. Isso tem que acontecer com toda a sociedade. E assim, Carol, você falar do Antônio, para você, o Antônio tira todas as fotos, participa de todas as brincadeiras, cria situações diferenciadas e na tua vida, na vida de toda a família, é um lembrar gostoso e é uma participação certa de estar o tempo todo ali vivenciando algo. O que você estimula tanto na vida do Antônio? O Antônio, ele faz... Ele tem... Ele tem 1 ano e 5 meses, ele faz fisioterapia motora, ele faz fonoaudiologia, faz fisioterapia respiratória com o método RTA, que é muito bom para a condição dele, porque eles são hipotônicos, a musculatura deles é mais fraca. Então, essas terapias ajudam a fortalecer para a respiração, para um caso de uma gripe, ele ter mais força para tosse, ajuda a postura a organizar, e isso faz toda a diferença por dentro. O Antônio faz TO, psicopedagoga, ele tem todo um acompanhamento, graças a Deus, que ajuda sim no desenvolvimento dele, mas principalmente, se você não está conseguindo levar seu filho para esse acompanhamento nesse momento por alguma razão, que não é fácil, estimular em casa, brincadeira, deixa subir a escada, deixa de bruço, deixa levar uma quedinha, tá? Para saber que ele vai ter que aprender a se defender com o bracinho, conversa com ele, quando for trocar, diz, vou tirar a blusa, tira o bracinho, tira o outro bracinho, a cabeça, vai dar banho, água, isso é estímulo. Isso é estímulo todos os dias. Conversar, fazer, bota um batom vermelho e faz várias vezes que ele vai aprender o mamãe uma hora. Pode ser mais lento, não olha para o filho de ninguém para comparar, fica lá focado no seu filho. Uma hora vai dar certo, ele dá o jeito dele. E não deixa esmurecer. Eu não estou dizendo que é fácil, gente. Eu quero deixar muito claro que em nenhum momento eu estou dizendo aqui, nossa, ter um filho atípico é a benção. Não é isso. Eu só estou dizendo que questões e momentos difíceis a gente vai passar como mãe com qualquer tipo de maternidade, né? E eu queria aproveitar para dizer que o Antônio também me trouxe a possibilidade de conhecer esse mundo em que eu passei a conviver com mães maravilhosas, adquiri muito conhecimento, me vejo hoje podendo falar de uma causa com conhecimento dela, e vivenciando ela, que eu acho que isso aí dá uma força muito maior para a gente, uma segurança muito maior. E hoje sou madrinha uma das madrinhas da Associação Down, Te Amo, que é a Associação de Down de Teresina. Hoje estamos, inclusive, de meias trocadas por conta Linda, eu estava observando isso, achei muito interessante. Isso é por conta do dia achei da muito interessante, dá uma olhadinha, foca aí, Sérgio. E assim, esse é o Antônio, né? Aí é o Antônio, lindo por sinal, cheio de felicidade. Acho muito bom você falar da forma como você está falando, porque tem várias mães nesse exato momento que encontram dificuldades. Sim. Dificuldades em todos os termos. E a gente precisa realmente lembrar que nada é fácil. E que cada história é diferente uma da outra. Mas o que você está falando é muito legal. E quando você se torna madrinha, você, de uma certa forma, está ali para ajudar também. Como convidar essas mães para participar? Essas mães que estão encontrando dificuldade. O que você falaria para essa mãe que, de uma certa forma, não tem um olhar tão igual ao seu? E a gente sabe que é normal, né? Cada um pensar de uma forma diferenciada. Mas que a gente possa, nesse dia de hoje, celebrar incentivando essa mãe. Né? Falando com essa mãe que está grávida, falando com essa mãe que ganhou esse bebê agora, que está sabendo dessa notícia e está assistindo o nosso programa. Tenha seu tempo, porque o tempo de cada um é diferente. Lute, aquela história, sabe, do bota a faca na boca e vai atrás da coisa. Se está cansada, porque nem todo dia a gente consegue lutar, descansa da luta, não tem problema, para lutar melhor mais na frente. Em nenhum momento eu digo, faz os estímulos em casa porque não está podendo, mas não desista de buscar as terapias que seu filho tem direito. E compartilhar com outras mães, mas leve o seu filho para viver de uma forma inclusiva. Inclusive, também vou falar, dia 24 a associação vai levar um movimento lá para Ponte Estaiada a partir das 16 horas. E eu acho uma excelente oportunidade para crianças típicas e atípicas estarem juntas
e a gente poder informar as famílias típicas, né, do que é conviver com as famílias atípicas e essa convivência se tornar leve. Na escola, na aulinha de música, no parquinho, no cinema, amigos se formarem nesses momentos. É um movimento feito pela Associação Down de Teresina. No entanto, é um movimento em que a gente quer a participação de todos. Não é só para nós, famílias atípicas, a gente quer compartilhar com típicos e atípicos. Muito bom. Como foi o mundo da fotografia? Vamos mostrar as fotografias que estão passando aí. As pessoas que quiserem conhecer, que quiserem mais informações, que desejam também fazer esse momento, né? Criar esse álbum. Como foi? Eu vou contar logo para a Carol, como foi ele nas fotos? Ele brincando. Ainda não tem muito entendimento, a gente brinca, o Antônio é muito brincalhão, ele corresponde muito. Então, bom, né? Você faz, ele levanta o braço, ele sorri. Ele não, eu não tenho o hábito do Antônio fazer ensaios, eu nunca fiz ensaio de grávida, ensaio de... não fiz. Então, ele fica muito no natural do que ele é. Muito bom, que maravilha. Me fala, como é fazer esses ensaios fotográficos e, de repente, a gente ir lá no teu Instagram e ver aquelas crianças lindas participando. Para eles, muito divertido, né? Inclusive, dizer para as empresas que estão assistindo o nosso programa, convidar essas crianças para fazer parte dos comerciais, né? Para que eles possam também ganhar a graninha deles, para ajudar a mamãe também, né? Já pensando no futuro deles, a poupancinha deles. Né? São crianças lindas. Então, eu digo assim, que são crianças, como a Carol falou, como qualquer outra. Sim. Entendeu? Então, eu não mudo a dinâmica. A dinâmica é a mesma. A gente tem que brincar e chamar a atenção para a criança. Em relação à publicidade, concordo com você. Como eu te falei, quando eu comecei lá atrás, eu fiz uma foto, até estava conversando isso com Carol, da Gabriela, no Rio de Janeiro. E ela era linda, muito linda, porque ela era ruivinha, sabe, cheia de sarna. E tinha uma campanha no jornal, O Globo, do Rio, para melhores fotos, né? E eu mandei uma foto dela. E é interessante, como o editor me ligou, nossa, eu nunca recebi uma foto de alguém com síndrome de Down para uma campanha, né? E para um concurso. Então, você ganhou e ela é linda, a criança. E logo depois disso, essa criança foi inserida num catálogo de uma agência de publicidade de Niterói. Então, antes disso, não tinha isso. E depois disso, a gente faz isso. Muito bom. E tem que acontecer. Acho fantástico. E não com a data do dia da celebração. Não. Ao contrário, eu estou falando campanhas, como ela está falando agora, qualquer tipo de campanha. Gente, vamos inserir sim, por que não? É inclusão. A gente tem que parar de só falar de inclusão e praticar ela. Porque eu acho que as pessoas falam muito e tem muita hipocrisia por cima dessa fala. E as pessoas estão na hora de se libertar. Bom, a gente queria passar mais tempo com vocês, bater mais um papo, mas eu acho que a forma da gente celebrar foi essa. Trazer vocês aqui pro programa, pedir para que as pessoas acompanhem vocês no Instagram, que você, Carol, continue incentivando, mas vista mesmo essa causa de incentivar outras mulheres a ver de uma forma leve. Não é que você não esteja cansada hoje, que amanhã você não... como ela falou, que todas as mães sentem normalmente e sabem disso. Então, assim, a gente precisa só incentivar essas mães a não desistir e a não só reclamar, mas também vivenciar e aprender que é através da força, da batalha, do dia a dia, que a gente conquista um novo dia, não é não, Carol? Com toda certeza. Eu quero fazer bem aqui só mais uma colocação. A história das meias trocadas, que é uma campanha da Síndrome de Down, justamente para mostrar olho diferente, também é bacana. Mães que têm filhos atípicos, tentem usar meias trocadas hoje, caladinhas, vocês vão ver que as pessoas vão dar uma olhada diferente, você vai sentir na pele o que os nossos filhos sentem todos os dias. Interessante, viu, Carol? Quem quiser te acompanhar, como é que faz? No Instagram você põe @receitas pra vida normal, que é um Instagram que eu tenho de muitos anos, há mais de 10 anos. E lá eu tô compartilhando muita coisa sobre a síndrome de Down. Bom, prazer. Obrigada, tá? Vanusa. E qual o Instagram? O nosso Instagram é Paula Moreira Fotografia. E o projeto é o Projeto Outro Olhar, mas está dentro do mesmo Instagram. Inclusive, eu quero fazer também uma aspa aqui para a Carol, que há 8 anos atrás, quando a gente fez o projeto no Piauí, a gente já fez em 5 estados, a Receitas, a Carol não tinha ido ao Antônio, mas deu muito apoio à divulgação da causa. Ai, então que é muito legal. Parabéns, que coisa linda, hein, nesse dia de hoje. Quero agradecer a nossa querida Carol Freitas, que esteve conversando com a gente aqui, né, mostrando um pouco do Antônio, que tem uma agenda, tá, minha gente? Respeite. E a Paula Moreira, fotógrafa, que faz
faz fotografias de todos os tipos, Sim, né? sim, sim. As pessoas que quiserem entrar em contato, tudo isso foi pra gente começar a conversar de uma forma leve sobre o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. A Carol Freitas veio hoje aqui para conversar com a gente, porque ela descobriu, né, a síndrome do filho durante a gravidez e passa as informações que tudo que acontece na sociedade é por falta de informação.